Professor, esse capítulo eu achei bem tranquilo, assim, porque é muito daquilo que a gente já tem falado há um tempo sobre a questão da ação do tempo na produção ali, questão do vinho, de agricultura, de... Qual é o nome quando é tipo agricultura de floresta? Silvicultura? Que tu planta árvores para fazer, para vender e tal. Não sei se é. Eu achei assim, bem tranquilo. Inclusive, no final do texto, ele fala sobre. Ele põe uma nota de rodapé falando que o Marx, tipo, acho que é um negocinho assim, tipo, Marx queria ter colocado uma nota de rodapé quando ele fala em rotação inglesa. Aí tinha uma indicação de rodapé. Eu fui ver no rodapé para ver o que ele tinha colocado, e a indicação do rodapé era tipo, a gente presume que ele teria criticado as consequências. Eu fiquei, achei que era uma nota escrita por ele mesmo. Não, eu acho muito importante esse capítulo, porque ele desenvolve essa dissociação conceitual entre o período de trabalho e o tempo de produção. Vamos imaginar, por exemplo, na área agrícola, a produção de abacate, a produção de laranja, a produção de café, que não se distanciam muito da silvicultura. E o café você planta e ele vai demorar 3, 4 anos para começar a produzir. Então, há uma diferença entre o período de produção e os períodos de trabalho implicados nesse processo produtivo. O Marx cita a produção do vinho, né? Em que há determinados momentos em que a intervenção do trabalho é necessária. E outros em que ele fala as forças da natureza têm que agir sozinhas. A fermentação do vinho, o crescimento da árvore. Então, esses períodos não envolvem a intervenção humana. Essa é uma dissociação importante, porque, para ele, só o trabalho produz valor. E, nas condições capitalistas, só o trabalho produz mais-valia. Então, enquanto o vinho está lá na adega fermentando, não está ocorrendo a produção de mais-valia porque não está ocorrendo o processo de trabalho. A produção da mais-valia, ela só ocorre naquilo que o Marx está chamando aí de períodos de trabalho. Professor, mas aí uma dúvida que eu tenho sobre essa questão da mais-valia quando o produto está parado, digamos assim, agindo, é que, por exemplo, numa adega de vinhos, onde tem aqueles barris, sempre tem algum trabalhador, pelo menos um, para dar aquele confere em pH, em coisas assim. Aí, no caso, esse trabalho é um trabalho, mas não é sobre diretamente. Sim, havendo a interferência do trabalho, vai ter produção de mais-valia. Mesmo que seja esse trabalhador que está aferindo qualquer indicador lá no barril de vinho. Quer dizer, o processo de trabalho está ocorrendo simultaneamente com o processo de produção. Eventualmente, esse trabalhador, eu não entendo nada de produção de vinho, mas vamos supor que o trabalhador tenha que passar por lá uma vez por semana. Ele não vai todo dia mexer no vinho. Ou por um determinado prazo. Alguém vai verificar se está tudo em ordem, se não houve dano, se não tem um barril que está vazando. Então, claro, nós podemos presumir que determinados processos de trabalho continuem.
Mas eles não vão coincidir com isso que o Marx está chamando aí de tempo de produção, que fica particularmente visível na silvicultura. Ele fala, uma árvore pode demorar 150 anos para crescer, 40 anos para crescer. Ele usa o exemplo da agricultura, em que há períodos em que há intervenção do trabalho humano e períodos em que não há intervenção do trabalho humano. O plantio do café, por exemplo, além do café demorar alguns anos para produzir, então a primeira colheita já indica essa dissociação relativamente grande entre tempo de produção e período de trabalho. Durante o ano, o café vai ter que ser roçado, né, porque o mato vai crescer ali no meio, eventualmente ele vai ter que ser adubado, e podem ocorrer outros procedimentos de trabalho durante o processo. De qualquer modo, não há coincidência, como, por exemplo, na produção do tecido ou na produção do minério, entre o período de trabalho e o tempo de produção. Há uma dissociação. Então, isso repercute na produção da mais-valia, e considerando a duração do tempo de rotação de um processo produtivo, não é do capital total, é de um processo produtivo. Isso pode afetar a taxa de lucro, de tal maneira que determinados processos produtivos podem não atrair a forma capitalista de produção. Você vê, por exemplo, hoje, a silvicultura está intimamente ligada à indústria do papel. Acho até que nós já discutimos isso em outra ocasião. Mas as espécies vegetais usadas para a produção do papel são espécies que crescem e se tornam aptas para o corte num período de tempo bem mais curto. Então, por exemplo, se planta eucalipto, que é um vegetal da Austrália, mas uma empresa papeleira do Uruguai ou do Brasil, ela pode plantar eucalipto para obter o papel, ou determinados tipos de pinos, que também vão crescer rapidamente. Sem contar na agricultura, hoje, né, o rodízio de culturas. É claro que o Marx ele fala aí da Rússia, né? Tem um longo período em que o terreno está coberto de neve, não dá para fazer nada, a não ser que você faça estufas e plante em local coberto. Mas, fora isso, tem um período mais ou menos prolongado de tempo em que a terra vai ficar coberta de terra. Tanto que ele fala, ó, essa é a condição da união entre o trabalho agrícola e o trabalho artesanal, a produção artesanal na agricultura. Os agricultores não vão ficar à toa durante todo o tempo e a terra vai ficar coberta de neve. Eles vão desenvolver outras formas produtivas artesanais, com trabalho manual. É o trabalho não agrícola, né? O trabalho na forma artesanal. Eu estava até brincando outro dia
acho que foi quando a Alana veio jogar gamão aqui em casa, que tem uma versão russa do gamão que é muito mais longa que a tradicional, né? Eu até brinquei com ela, eu falei, olha, aí eu estava ensinando, né, essa versão para ela. Ela falou, olha, eu acho que essa versão russa é por causa do longo tempo dentro de casa lá, né? O pessoal tem que encontrar alguma forma para matar o tempo, né? Então, inclusive, as regras do jogo dão origem a um formato muito mais prolongado, né, do jogo. Ou seja, como ele está analisando aí a circulação do capital, que se manifesta através da rotação do capital, nos seus vários estágios de dinheiro, mercadoria, processo produtivo, mercadoria produzida, venda da mercadoria, transformação em dinheiro. Então, esse ciclo produtivo ele vai ser afetado por essa dissociação do tempo de produção e o período de trabalho. Vamos lembrar que ele considera que a duração da rotação afeta a taxa de lucro. Ele não está falando em taxa de lucro ainda, ele vai analisar isso no livro 3. Mas ele fala a duração da rotação do capital afeta a taxa de mais-valia. Ele, inclusive, cria o conceito aí de taxa anual de mais-valia, indicando que determinados capitais têm uma rotação durante um ano, outros têm várias rotações durante um ano, outros têm uma rotação durante mais de um ano ou vários anos. Então, a preocupação dele é mostrar como isso vai afetar a taxa e a massa de mais-valia, né? Agora, ele apresenta a rotação também com a rotação do processo produtivo. Então, essa dissociação entre tempo de produção e períodos de trabalho, mas também a rotação do capital total, quando ocorre uma renovação completa do capital fixo. Vamos lembrar que o capital fixo, que são as máquinas, prédios, etc., correspondem à parte material do capital de rotação mais duradoura. A rotação dessa parte do capital pode demorar anos. Então, ele aborda a questão desses dois pontos de vista, né? Do ponto de vista do processo produtivo e do ponto de vista da rotação do capital total. Mas ele vai falar também que o tempo de circulação afeta, acho que nós vamos discutir no próximo capítulo, afeta a taxa de mais-valia, etc., né? Vamos pensar no tempo de circulação do capital naquele momento em que poderia demorar meses para levar mercadoria para a Índia, vender a mercadoria lá e voltar com o dinheiro para a Inglaterra, né? Ou com mercadorias da Índia para serem vendidas na Inglaterra. Ou seja, ele está analisando aí os vários elementos do processo do ciclo do capital ou da rotação do capital na sua relação com as taxas de mais-valia. Quanto mais rápido gira o capital, quanto mais rápido rotaciona o capital, maior vai ser a massa, dado uma taxa de mais-valia, maior vai ser a massa de mais-valia obtida, né? Professor, nessas situações pensando isso por conta do tempo mesmo, por que será então fazer esses trabalhos com madeira, com árvores que demoram
longos anos, como é que funcionava para ter um recurso para manter esses trabalhadores, porque eles precisam receber por mês, né? Para manter esse pessoal trabalhando ao mesmo tempo que tem que esperar, sei lá, 40 anos para uma árvore crescer e eles poderem utilizar. Mas aí ele não vai ser mantido contratado. Vai. O capital contrata para aqueles períodos de trabalho. Eventualmente, o capital vai contratar 1, 2, 3 trabalhadores para supervisionar a área plantada, vigiar, etc. Mas a exigência do trabalho vai levar à contratação temporária. Você vê, por exemplo, a contratação de trabalhadores no período da colheita ou no período de plantio de determinados produtos. Por exemplo, até hoje tem determinadas formas de plantio que são manuais. A pessoa tem que pôr a muda na terra lá manualmente, não tem máquina para plantar uma muda de café, uma muda de abacate ou de laranja. Então, o capital não vai manter esse trabalhador. Ele contrata quando precisa. Veja, é diferente daquele processo de produção que pode durar anos, mas é contínuo. Vamos supor a construção de uma ponte, de um prédio. Aí o empresário ele tem que ter reserva de capital para pagar o trabalhador que está trabalhando na construção do prédio, semanalmente, mensalmente, até a conclusão. Agora, nesses processos em que, durante longos períodos, a intervenção humana não é exigida, o capitalista não vai manter o trabalhador contratado. Contrata só para o período de trabalho. Muitas vezes contrata por peça, né? Então, a pessoa vai participar de uma colheita, então ela vai ser paga de acordo com a quantidade colhida. Se estabelece lá uma unidade de medida e se paga a pessoa por quantas unidades de medida ela colheu. Até a gente falou disso, eu acho que no último encontro, que foi há um tempo, que eu lembro que tem uma parte que o Marx ele fala que atualmente os capitalistas, eles não tiram mais, atualmente na época dele, né, digamos assim, atualmente também, mas que os capitalistas, eles, ao invés de tirar do dinheiro deles, ficar guardando o dinheiro para depois fazer uma grande obra que eles vão ter que ficar pagando, né, os trabalhadores, tipo a ponte, eles começam a tirar dos créditos dos bancos, né? Que aí, teoricamente, o dinheiro não é deles. Então, também surge esse artifício que facilita muito, né? Porque aí, para mim, parece um pouco impensável fazer uma ponte, né? Independente, tipo, do dinheiro que se tenha no caso de uma ponte, por exemplo. E outras formas de captação de capital se desenvolveram. Por exemplo, os consórcios. A construtora vai construir um prédio e a pessoa começa a pagar o apartamento na planta. Por exemplo, recentemente faliu uma construtora aqui em Santa Maria, inclusive o dono entrou no carro e meteu o carro numa pedra aí, se matou. E ficou todo mundo. Acho que faz uns 2 anos que aconteceu isso. Não faz muito tempo. De vez em quando aparece uma noticiazinha das pessoas que tinham pago já quase todo o apartamento, mas ele ficou incompleto. Elas estão se associando
para elas mesmas completarem os apartamentos e poderem morar, né, no apartamento. Então, claro, o capitalista ele não precisa necessariamente desembolsar um adiantamento próprio de capital. Além do sistema de crédito, que é muito importante para o impulsionamento da acumulação, nós temos essas formas mais recentes, como o consórcio, em que Aliás, o Marx ele já fala disso, né? Eu falo mais recentes em termos, porque o Marx, quando ele trata da construção civil, ele já fala que as pessoas vão adiantando o dinheiro para o construtor construir, né? De tal forma que a pessoa vai pagando os diferentes estágios da construção Ainda mais hoje em dia que os apartamentos são muitos por andar e são muitos andares, né? Então são muitas pessoas pagando. Podemos imaginar, por exemplo, a construção de obras públicas, em que o Estado vai adiantando o dinheiro para a construção. Você vê, todo orçamento de universidade tem uma rubrica chamada obras. É para pagar a construção. Então, se faz lá uma licitação para construir um prédio. E a construtora, ela vai construindo mediante adiantamentos dessa rubrica orçamentária. Por exemplo, aqui perto de casa, tem uma obra inacabada de anos e anos e anos, que é aquele centro de exposições do Farrezão. Aquele que é perto da pista de corrida? Tem um prédio assim meio... No meio da pista de corrida ali. Sim, sim. Criou forma. Desde a última vez que eu vi, que eu fui lá, criou um pouquinho de forma, mas ainda assim é só o esqueleto. Não. E vai demorar, porque a última vez que eu vi matéria sobre aquilo, para terminar, precisa de 20 milhões de reais. Então... Eu achei que lá eles até tivessem colocado uma pista de skate, se não me engano. Fizeram também uma pista de skate interna. Está sempre em obras lá. Mas aquele centro de exposições não vai acabar nunca. Então, a prefeitura fica fazendo contratos, repassa o dinheiro para a construtora põe lá meia dúzia de pessoas para fazer mais um pedacinho da obra, acaba a eleição, para o processo. É só em período eleitoral. Que aqui... professor, de 4 em 4 anos. Exatamente. Alguma geração vai ver. Mas a gente vê, por exemplo, a quantidade de obras inacabadas. São milhares de obras de escolas, de creches inacabadas, que são uma forma da articulação do orçamento público com o interesse privado das empresas. Elas fazem um contrato, depois ficam renegociando o contrato ad eternum. E uma boa parte das obras fica inacabada. Você vê, tem obra da Copa do Mundo que está sendo acabada agora. Está no tempo, professor, está no timing. Sem contar aquelas que ficam inacabadas e começam a se deteriorar e tem que começar a construção de novo, etc. Nossa, professor, falando em licitações e poder público, enfim, uma vez estávamos contando que era uma coisa que eu realmente desconhecia, que quando o direito saiu do centro e foi lá para Camobi, eles tiveram que trazer todos os quadros de formandos e das turmas, e eram bastante quadros. E aí eles tiveram que abrir licitações, porque é para furar as paredes e colocar os quadros. E aí estávamos contando que eles fizeram
uma licitação para fazer os buracos e uma licitação para colocar os quadros. Então, demorou muito tempo, porque eram 2 processos e tinha alguns dos prestadores de serviço que faziam um buraco que se negavam a colocar os quadros justamente porque eles têm razão. Eles foram contratados apenas para fazer os buracos. Exatamente, né? É uma irracionalidade isso, né? E até hoje tem quadro que não foi pendurado, que eles têm que ficar abrindo, e aí também acontece muito de, tipo, não cumprirem no prazo, não cumprirem do jeito que é para ser feito, enfim. Nem sempre a instituição fiscaliza a entrega da obra adequadamente. Isso que é um caso micro, né? Tipo, botar quadro no corredor, imagina nos casos maiores, que é fazer um prédio, fazer uma... Você vê, aquele 16B foi a primeira chuva maior, o teto de várias salas desabou, porque as calhas entupiram e entrou água por todo lado, e aqueles tetos de material meio papel, meio papelão, não sei o quê, caiu tudo, está lá. E não foi refeito até hoje, continua lá em aberto, né? Lá no 74B também tem muito problema no banheiro do 4º andar. Aquela parte que se coloca de teto para tapar todos os canos e tal, tem goteira, então foi caindo ao longo do tempo. Então o banheiro tem umas cabines que cai água, tu sente uma gota assim, amiga, no ombro. E aí, e daí já de noite o banheiro fica sujo porque eles limpam de manhã lá, né? Então, assim, estudar de noite lá é uma experiência, porque já não tem papel, o banheiro tá sujo, tem que cuidar da cabine para não cair água. As cortinas também, daí agora abriram uma licitação para resolver. Agora vamos ver, se Deus quiser, até eu me formar, eles resolvem o problema do banheiro. Mas tem muita coisa que a própria universidade poderia suprir nessas coisas pequenas, né? Que a universidade tem também gente para fazer esses serviços, né? Sim. Eventualmente pode contratar serviço de terceiros, pessoa física, não precisa contratar uma empresa, abrir uma licitação para abrir meia dúzia de buraco na parede por quadro, contrata trabalhador individual. Como você contrata o eletricista para consertar alguma coisa na sua casa, para pequenos reparos, a instituição pode contratar o chamado serviço de terceiros, pessoa física. Não precisa abrir uma licitação e demorar prazos, e gente impugnando, e aquilo se arrasta. Pois é, e eu fico pensando, né? Imagina, se demorou uma vida assim, demorou uns 2 anos para eles colocarem quadros, imagina fazer algo maior. Exatamente, né? Às vezes, por exemplo, tinha uma tampa de privada lá no centro de educação que estava rachada no banheiro dos homens, mordia perto da gente, né? Eu enrolava papel higiênico, punha por cima para não me machucar. E aquilo ficou anos. Eu falei, eu quero ver até onde vai isso aí, né? Aí foi só ter um desfecho da eleição do Centro de Educação, não sei se foi mera coincidência, trocaram. Mágica. Bonitinho. Pois é, professor, arrumaram as cortinas bem no ano da troca da chefia. Pois é, né? É pior que a verdade. Então, você junta irracionalidade em cima de irracionalidade, e isso vai criando uma imagem de ineficiência, às vezes até de má intenção do serviço público, que acabam legitimando essas orientações políticas de privatização, né, privatistas, né, de supressão das instituições públicas e tudo mais, né? Mas os pequenos serviços podem ser feitos ou por funcionários da própria instituição ou por trabalhadores isolados, contratados, né? Mas até estudante, professor. Nossa, mas aqui, bota eu e o Davi para fazer buraco na parede e botar quadro, uma tarde está tudo pronto. Não tem sentido você abrir uma licitação para pôr uns quadros na parede. Contrata uma pessoa para fazer isso. Foi a mesma coisa agora eu fui num congresso e era na parte da manhã algumas palestras e na parte da noite.
e na parte da manhã era para ter um coffee break, que nem todos os congressos têm, só que foi por licitação e a empresa não entregou para a parte da manhã, entregou para a parte da noite, sendo que na noite não era necessário, porque ia até umas 9 horas da noite, 8h30. É para deixar todo mundo acordado a noite inteira, né? Imagina, e aí eu nem sabia que tinha que abrir solicitação para fazer um coffee break, porque todos os eventos da história que eu fui com o Davi, as pessoas organizadoras compravam alguma coisa e colocavam na mesa, não era algo assim tão elaborado. Era algo mais comunitário, cada um traz o que pode. Os pequenos serviços podem ser feitos assim. Você contrata uma pessoa física. E não necessariamente uma empresa. Existe um procedimento legal para isso. Existe um suprimento de fundos, né? Por exemplo, tal ônibus em viagem, o motorista não pode abrir uma licitação para comprar gasolina. Ele tem que encher o tanque do ônibus. Então, tem um suprimento de fundos que permite a ele fazer isso sem formalidade, depois ele presta conta. Apresenta as notas fiscais e tudo mais, né? Bom, pessoal, mas é isso. Na próxima sexta, vamos discutir. Eu acho que é exatamente tempo de circulação, né? Tempo de curso. Está aqui no... Olha. Circulação. Risca curso, põe circulação. Esse cara aleijou o livro 2, trocando curso por circulação. Pode deixar. Circulação, então. Até porque não tem o menor sentido aí a palavra curso. Tempo de circulação. Você vê todas as traduções falam em tempo de circulação. É que em alemão tem 2 palavras para designar circulação. Circulation, que tem a origem latina, e Umlauf, que tem origem alemã, germânica. E aí, o tradutor da Boitempo quis enfatizar essa diferença, mas erradamente, porque no alemão elas são sinônimas. Quer dizer, circulação, Circulation e Umlauf são palavras sinônimas. Aí ele trocou Umlauf por curso. Aleijou. Inventou moda, professor. Ele ficou ilegível. O livro 2 ficou ilegível. Então tá, pessoal. Certo, professor. Muito obrigado. Tchau, professor. Bom final de semana. Pra ti também. Até semana que vem. Até semana que vem.